Ciranda da Cidade, com Milton Parrom. Olha, o primeiro dia de greve dos professores da Rede Paulista de Ensino teve adesão baixa ontem. Eu vou conversar agora com a professora Maria Isabel Azevedo Noronha. Ela preside o Sindicato dos Professores do Estado, porque, como eu disse, o primeiro dia de greve dos professores teve baixa adesão ontem. Hoje nós estamos aguardando aqui que a Secretaria de Educação nos informe, mas a Secretaria já informou que é baixíssima a adesão e continua pedindo aos pais que mandem seus filhos às escolas. Hoje foi de 2,6% a ausência de professores, que é a média do dia a dia, segundo nos informa aqui a Secretaria de Educação, recomendando ela que os alunos continuem indo às aulas, porque as aulas estão sendo ministradas. Professora, boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Muito obrigada pelo espaço e quero já opinar, Milton, sobre essa informação que você tem. Porque você está passando uma posição, a da Secretaria da Educação. Não é a posição do Sindicato dos Professores, que passou para toda a imprensa, e o dia começou, eu não considero baixo, uma categoria começar com 20% e com crescimento dessa greve com perspectiva de crescimento dessa greve até quarta-feira. Eu acho que a grande manchete, na minha opinião, não é se está alto ou está baixo, é porque é que os professores estão em greve no estado de São Paulo e vão aderir a essa greve. Vão aderir a essa greve porque os salários são baixos, as salas estão superlotadas e houve fechamento de salas de aula, né? Eu acho que essa é o grande compromisso que a gente espera dos meios de comunicação e o apoio da comunidade. Então, me parece que o primeiro dia teve, sim, uma adesão de 20% e tende a crescer mais. Portanto, eu gostaria que os números do sindicato também fossem aí veiculados nos órgãos de comunicação. Então, professora Maria Isabel Azevedo Noronha, vamos colocar a composição nos trilhos. Em primeiro lugar, eu citei aqui os números que nos fornece a Secretaria de Educação. E coloquei a senhora para contrapor. É o que está sendo feito agora. Então, eu acho que a crítica que a senhora nos faz aqui, ela não é merecida. Ela é injusta. Por favor, coloque os números que a senhora dispõe, então. Então, ontem, Milton, nós começamos com 20%. Nós começamos no período da manhã. Foi um crescimento gradativo de em torno de 10%. À tarde já estava nos 15%. Quando eu fechei os dados à noite, já estava com 20%, com maior adesão para o dia de hoje, entendeu? Então, quer dizer, não dá para a gente trabalhar com dados assim, porque em 2010 também diziam que a nossa greve era de 1%. Só que quando chama a Assembleia, você não vê só 1% lá na Assembleia. Você vê no mínimo 10, 20, 30, 40%. Entendeu? Aliás, no vão livre do MASP, na sexta-feira nós tivemos quase 20%, 20 mil professores. Estava lotado o vão livre. Ou nós vamos, não tem como tapar o sol com uma peneira, né? E eu acho que eu tenho tranquilidade para citar escolas inteirinhas fechadas nesse momento, né? Então, a gente precisaria também desse espaço para dizer quais são as escolas, né? E vocês irem lá certificarem, né? Aliás, porque não é interesse me dá mais um minutinho, professor. A senhora está sugerindo que a gente deveria ir às escolas para verificar. A Bandeirantes fez isso também. Caetano Cury, boa tarde. Alô, Caetano Cury. Que sorte, professora, que o nosso repórter, ele depende da telefonia celular, que é uma catástrofe nesse país. Mas continuando, professora, quanto a essa questão da votação, os 20 mil professores lá no vão livre do MASP, diz a secretaria, diz a secretaria que é uma lástima que não esteja participando aqui. Nós procuramos a Secretaria de Educação também para falar desse impasse e para dar uma satisfação aos pais e alunos. Mas, como sempre, tudo que é espinhoso, esses secretários deixam para o inquilino lá do Morumbi se estressar. Eles evitam nos enviar a nota. Então, eu tenho que confiar na nota aqui, mas para isso estou botando o contraponto que a senhora diz a secretaria que esses números aí que são citados, na verdade, são números que foram engrossados por aqueles que estavam lá na Paulista nesse dia para participar de protestos contra a corrupção, contra a reforma política, em favor da Petrobras, e aqueles outros, professora, que ficam perambulando pela Paulista, agora o comentário é meu, ficam perambulando pela Paulista atrás de qualquer ajuntamento para unir as suas forças, não importa em prol de quê. É nesse sentido que diz a secretaria
que foi feita a votação. Muita gente levantou a mão, nem professor é. Isso procede? Nossa, essa é uma inverdade. Em verdade, assim, olha, eu fico indignada, porque razão essa categoria tem de sobra. E eu sei, gente, pelo amor de Deus, a gente organiza as caravanas que vêm para São Paulo, é só você vir aqui no Largo do Arojo, você vai ver que fica abarrotado de gente, de caravana, você vai lá para o lado da Paulista, fica abarrotado de ônibus. Então, peraí, por que na conta nossa, né, dos professores, aí todos os passantes são contados para votar? Não é verdade. Por que na conta que interessa, aí vira 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua? Não pode ser assim. Eu acho que a gente tem que ter seriedade. Agora, né? vai continuar ter seriedade, eu estou falando da Assembleia dos Professores. Sim. É admitir que lá tinha, sim, quase 20 mil professores que optaram pela greve e foi aplaudidos, tá? Aliás, após a aprovação da greve, e ninguém tem interesse em inflar números, sabe por quê? Eu sou eleita pela base, Wilson. Assim como o governador é eleito no voto direto, eu também. Eu não tenho interesse em fazer enganação para a categoria, pelo contrário. Eu trabalho com muita transparência no sindicato. Sim. Né? Então, quando interessa para esse secretário da Educação, ele vem a público dizer as coisas. Por que ele não vem enfrentar o debate comigo? E dizer que não é o número que eu estou apresentando e que votaram os passantes e não professores. Mas não é o debate com a senhora, não é o debate com a senhora. Infelizmente, o secretário de Segurança não sai lá do seu encastelamento para conversar com a imprensa, para explicar o que... De qualquer maneira, é bom que a senhora saiba também que, em especial, eu tenho pelos professores um carinho imenso, porque eu sei o aluno que eu fui e o trabalho que eu dei. E porque tenho uma filha adolescente, sei o trabalho que ela dá também. E todos são assim. Professor é uma profissão eminentemente vocacional, é quase que uma doutrina. E tudo que se paga ao professor é pouco, é nada, perto do que esses políticos miseráveis recebem aí. A gente tem consciência da importância, da necessidade de ter essa classe, salários adequados. Agora, tá aí o Caetano Cury? Ô Caetano? Oi. Ô Zana, o que você encontrou hoje nos colégios? Qual é o quadro? Olha, ainda as pessoas estão indo para a escola. O pessoal ainda está indo para a escola. As mães têm seguido a recomendação da Secretaria de Educação para conduzir os alunos às escolas. Os adolescentes que vão por conta própria continuam indo. A diferença de ontem para hoje, Farrão, é que hoje tem muito mais gente sabendo que o professorado está em greve do que ontem. Ontem, visitei a parte de algumas escolas. Foi muito difícil encontrar alguém que estava sabendo. Hoje a conversa já correu. Então hoje os alunos e os pais estão mais bem informados. Tudo bem que a gente encontrou um ou outro que não sabe o que está acontecendo, até porque a gente visitou algumas escolas onde as aulas aconteciam. Agora, entre os professores, fica essa dúvida sobre a adesão da greve, né? Tem muita gente que está esperando ver como é que a greve vai andar para poder aderir a essa paralisação ou não. Então eu ouço, unanimidade entre os professores, que o salário tem que aumentar, que as condições têm que ser melhores, mas não é todo mundo, por enquanto, que está disposto a aderir a essa greve. Eles falam em salas superlotadas, falam na falta de água em escolas estaduais, não só na capital, mas também no interior, também há relatos. Eu conversei com alguns professores pela internet, ouvi sim, e muita gente reclamando de desemprego, professores da categoria O, que estariam perdendo o emprego. Então, são algumas questões que a professora poderia explicar, e eu não sei se ela falou agora no começo da entrevista, mas ontem a POS ficou de apresentar hoje um balanço desses 2 primeiros dias de greve, ontem e hoje, a adesão. Eu não sei se a POS já tem essa adesão da greve dos professores. Pois não. Obrigado, Caetano. Professor, eu tenho 30 segundos, por favor, só pode responder. Então, você tem já os dados a respeito desses 2 primeiros dias? Um repórter, e ele me pediu balanço. Eu passei ontem à noite, tá? Até o de hoje, professor, o de hoje. Hoje nós começamos o dia com 20%, né? Terminamos ontem com 20%, começamos com 20%, porque ninguém vai aumentar, né, dados, é isso mesmo. E até o período da tarde de hoje, nós já estamos por volta de 25%. Até quarta, quinta-feira, 50% vai estar paralisado, entendeu? Mobilizado, vai estar em greve, estarão em greve, né? E é importante ressaltar, Milton,
que não existe, não cobre de nós, eu não estou falando você, mas é até um diálogo com a categoria, porque ela tem mania de dizer, se todo mundo parar, eu paro. Não existe greve de 100%. Até porque só na ditadura você tem unanimidade, tá? Mas existe greve majoritária. E eu tenho certeza que essa greve dos professores vai contar com o apoio dos pais, dos alunos e terá majoritariamente, tá certo? A adesão para fazer com que o governador, ao invés de ficar disputando com o sindicato, né, se tem ou não legitimidade, ele resolve os problemas da categoria, ele resolve o problema da educação do Estado de São Paulo, que é uma vergonha nacional, o Estado mais rico da nação, pagar para um professor, tá certo? R$ 2.600 por 40 horas semanais, razão pela qual os professores reivindicam 75% de aumento. Professor, um abraço, senhora, obrigado pela gentileza. 75,33%, essa superlotação de salas de aulas que é uma vergonha, e essa vergonhosa contratação dos chamados professores categoria 1. Professor, eu serei mais um desempregado para engrossar as filas aí, se a gente não encerrar agora. Um abraço à senhora, viu? Outro abraço, Milton. Muito obrigada pelo espaço e um abraço para a população. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente da POSP.